Bem-vindos a Performances Extraordinárias, o primeiro vídeo em uma possível série onde eu falo sobre diferentes performances individuais em diferentes eventos de Minecraft. Hoje nós vamos falar sobre uma das performances mais icônicas de qualquer evento de Minecraft, sendo Fruit Berries no MC Championship Ender Cup. O Ender Cup foi um torneio especial, feito em parceria com o próprio Minecraft. Por isso, além de ser uma das melhores performances individuais, Fruit Berries também fez tudo o que a gente está prestes a ver no que foi potencialmente o evento mais importante na história do MCC. O maior evento de Minecraft do mundo. Vamos começar. O primeiro jogo foi Sky Battle. Como Fruit Berries é geralmente considerado o melhor jogador de Sky Battle e esse evento era, de forma geral, menos competitivo comparado ao MCC típico, tinha altas expectativas do Fruit Berries ter uma boa performance. No começo da rodada, a equipe deles se encontra diretamente contrária aos Purple Pandas. Assim, Fruit Berries toma cuidado, fazendo uma ponte cercada para impedir de que qualquer membro de seu time morresse de algum tiro de flecha ou bola de neve. Eventualmente, ele completa a ponte e chega no navio antes do outro time, o que o dá um ângulo incrível para usar seu tridente e repetidamente atacá-los. Assim, Fruit Berries foi capaz de realizar um ace nos Purple Pandas, ou seja, ele matou todos os 4 membros do time. Depois do time dele avançar para o meio, o jogo vai seguir um modelo relativamente semelhante entre as 3 rodadas. Ele avança junto do resto da equipe e conforme ele vê oportunidades, ele rapidamente separa para conseguir algumas kills antes de retornar à equipe. Porém, devido a uma queda inesperada, ele fica preso nessa casa. Qualquer outro jogador provavelmente morreria aqui, mas Fruit Berries se cerca num buraco 1x2 e cava para baixo, escapando do perigo. Isso é uma técnica clássica dele, que vai ser empregada mais vezes no passar dessas 3 rodadas. Agora, Fruit Berries é forçado a fazer uma ponte para o meio, o que põe ele numa situação complicada. Ele pula para o meio e consegue se proteger, e agora a melhor coisa que ele pode realisticamente fazer é despistar qualquer pessoa que tente atacar a barreira central dele e tentar sobreviver até o final. Ele é atacado por Fire Breathman, que não consegue causar muito dano por estar exposto. Fruit então é atacado por cima por Hannah XX Rose, que morre devido ao dano da barreira. Fire Breathman então morre para um Creeper solto, deixando Fruit Berries com exatamente meio coração e fazendo ele ganhar a primeira rodada. I'm good. Nice. I think I survived it for us. Guys, yes. Oh, it's over. They added an overtime. It's a 1v1v1. Oh. It's a 1v1. It's a 1v1 now. Oh, I won! Oh my god! Won! Dude, this guy's the greatest. He's the greatest player of all time. What the heck? Fruits acaba essa rodada com 5 kills, sendo eles o ace que ele conseguiu nos Purple Pandas e a kill final no Fire Breathman. Na segunda rodada, ele novamente chega no navio antes do time do outro lado, dessa vez os Slime Llamas. Saikuno consegue uma kill no outro time, deixando uma situação 3v4. Por isso, ao invés dos Slime Llamas tentarem aproximar o navio e potencialmente dar ao Fruit outro potencial de conseguir várias kills, eles vão para a ilha do outro lado, e os Green Geckos são forçados a ignorar eles e prosseguir até o meio. Como eles chegaram no meio mais cedo por não terem que lutar outro time, Fruit Berries tem mais tempo para caçar kills soltas. Ele começa matando Jojo Solos com Creeper de forma cômica, antes de quase conseguir uma kill no Tommy Innit que é rapidamente roubada por Purple. Ele desce para defender seu time, mas devido a uma posição infortuna, ele se tapa novamente, antes de prosseguir para o meio. Como ele tem uma abertura e não está sendo focado, ele pode aproveitar essa situação para conseguir algumas kills acima do Void. Ele começa batendo Purple antes de eliminar Edge Bomb e False Symmetry com uma poção de dano instantânea e encerrar o jogo matando Captain Puffy, novamente ganhando a rodada com 5 kills. I believe in you. Oh my god! What? No way. Well, guys, Oh Fruit's my just the God. best so player in in the right now. history of. Dude, he's locked in. Na terceira rodada, eles spawnam ao lado dos Cyan Coyotes, que agem de forma agressiva, forçando-os a tomarem mais cuidado. Felizmente para eles, o time Ciano decide ir a outra ilha adjacente, liberando a passagem do Fruits e da gangue para o navio e consequentemente para o meio. Novamente, eles chegam no meio mais cedo do que na última rodada, mas eles então sofrem uma emboscada dos Cyan Coyotes, que conseguem matar os 3 outros membros da equipe. Fruit Berries quase morre, porém escapa com uma combinação de uso rápido de blocos e a famosa arte do Mind Game. Dado que ser um jogador solo enquanto mais de metade da partida ainda está viva é extremamente perigoso, Fruits joga extremamente defensivo nessa parte da rodada, fugindo, se tapando e fugindo de novo. Ele então forma um túnel subterrâneo para se infiltrar até o meio e se dar uma chance de conseguir kills acima do Void. Ele consegue roubar uma kill na Shovel antes de ser forçado a se aproximar ao meio devido à barreira que se aproxima. Devido ao seu estilo de jogatina defensivo, Fruit Berries conseguiu basicamente sobreviver a partida inteira sem conseguir mais nenhuma kill. A esse ponto, os únicos jogadores vivos são ele e a Dark Eyebrows. Numa luta de PVP acirrada, Fruit Berries ganha, novamente com apenas meio coração sobrando. Oh my.
No way, this guy just wins every single round. How are you so good? Oh my god! Damn. Assim, Fruit Berries acaba essa partida de Sky Battle tendo ganhado todas as 3 rodadas. Essa é somente a segunda vez que esse feito é realizado. Isso significa que Fruit Berries ficou em primeiro com 913 pontos, a quinta maior pontuação já obtida na história do Sky Battle. O próximo jogo foi Survival Games. Não tem muito a discutir no começo do jogo. Ele vai pra longe com o resto do time dele e vai coletando recursos. O primeiro momento de interesse é quando o time dele encontra os Pink Parrots. A Tina Kitten se separa do resto do time rosa, o que deixa Fruit Berries conseguir a primeira kill do jogo. Um tempo depois, eles encontram 3/4 dos Aqua Axolotls presos no canto do mapa, e aproveitam para atacá-los. Eles perdem um jogador, e Fruit Berries quase é clipado pela LD Shadow Lady, mas Sykkuno salva ele, e a equipe acaba conseguindo matar 2 dos jogadores do time Aqua, com apenas Jojo Solos escapando. Eles vão pro meio e avistam Solidarity Gaming sozinho, que Fruit mata. O final do jogo é tenso, já que todo mundo fica preso no meio e ninguém quer avançar. Fruit planta vários TNTs no meio, que acabam matando Jojo Solos, e então mata Disguise Toast e Purpled. É nesse ponto que todos os jogadores começam a basicamente mochar. Aqui, Fruit só consegue mais uma kill antes de ser eliminado. No fim, os Red Rabbits acabaram ganhando o jogo, mas os Green Geckos ficaram firmemente em segundo lugar, com a maioria dos membros vivendo por bastante tempo. Fruit Berries conseguiu o segundo lugar no placar individual com 669 pontos por ter conseguido 7 kills. O terceiro jogo foi Parkour Warrior, que foi um pouco diferente do normal nesse evento. Ao invés de ser um jogo puramente individual, ele atua como um jogo de eliminação, onde os piores jogadores em cada obstáculo são eliminados. Como Fruit Berries era facilmente um dos melhores jogadores do evento, não foi surpreendente que ele foi capaz de chegar até o obstáculo final, junto de Purpled, Fire Breathman e Hannah XX Rose. Todos os jogadores ficam presos nessa fase com os trilhos, mas Fruits acaba passando dela primeiro. Porém, sua liderança é rapidamente dissipada quando ele cai na quarta fase do último obstáculo, que deixa Purpled passar na sua frente e ganhar o jogo, deixando Fruit Berries em segundo lugar com 520 pontos. O quarto jogo foi Ace Race. Como foi o caso para todos os mapas nesse evento, o mapa Dark Descent de Ace Race foi exclusivo do MCC Undercup. Por isso, nenhum jogador tinha informação prévia sobre rotas ou skips, fazendo desse jogo menos um teste de conhecimento e mais um teste de improvisação e movimentação bruta. Uma coisa que esse mapa introduziu que não é exclusiva a ele é vento, que empurra o jogador na direção que ele está soprando. Fruit Berries acabou terminando a corrida em primeiro lugar. I got second, everyone. Nice! Agora que metade dos jogos do evento foram jogados, vamos dar uma olhada nos placares. No momento, os Green Geckos se encontram em sexto lugar, enquanto Fruit Berries individualmente se encontra em primeiro lugar, 236 pontos na frente de Purpled, que está em segundo colocado. O quinto jogo foi Meltdown, num mapa do Nether. Esse mapa possui neva, o que afeta a dinâmica da jogatina de formas interessantes. A primeira rodada de Meltdown foi bem ruim para os Green Geckos, que perderam sua primeira luta contra os Orange Ocelots, levando um ace da Hannah XX Rose. A segunda rodada começou bem melhor, com Fruit matando o Fire Breathman, que estava solo. Eles chegam na sala central sem encontrar mais nenhum time. Sykkuno tenta minerar as moedas no meio, mas é rapidamente congelado, deixando o time essencialmente um trio até alguém conseguir descongelar ele no meio. Fruits acerta um tiro em Masayoshi, que também estava tentando pegar as moedas centrais, descongela Sykkuno e minera algumas moedas antes de ser congelado. Sykkuno consegue minerar mais algumas moedas ao ser descongelado, mas então perde o duelo contra Elena no meio. O resto do time do Fruit é eliminado, assim terminando sua segunda rodada, que foi bem melhor que a primeira. Na terceira rodada, a equipe encontra os Red Rabbits e ganha um duelo, com Fruit matando 3 dos 4 jogadores do time. Eles avançam até a sala central e rapidamente entram em combate com os Cyan Coyotes. Esse combate acaba se dispersando, com ambos os times repetidamente descongelando membros e estando em posições precárias. Depois disso, Fruit consegue uma kill discreta na Backgammon, antes de começar a atirar nos Cyan Coyotes novamente, que agora se encontram no centro minerando as moedas. Eles acabam perdendo o duelo, e a terceira rodada acaba. Meltdown acabou sendo o pior jogo para Fruit Berries individualmente até agora, com ele ficando em 13º. Visto que Meltdown geralmente é um dos piores jogos do Fruit, isso faz sentido, especialmente considerando que é um jogo que é praticamente impossível de jogar solo, diferente de algo como Sky Battle. O sexto jogo foi Hole in the Wall, e ele foi bem melhor para Fruit do que o jogo anterior. Não tem muito o que analisar nesse jogo, ele pulou nos buracos que estavam nas paredes, Hole in the Wall, você entendeu. Na primeira rodada ele ficou em sexto lugar, enquanto na segunda e terceira ele ficou em primeiro. Oh, yeah, I'm done. 2 left, you're in a 1v1. You won. Oh, thank God. Let's go! Thank God. Nice job. Fruit, my go! Blue. Blue again. You're insane. You won Let's go. again. Jesus. That's how you do it.
fazendo ele ficar em primeiro lugar no total, confortavelmente com 648 pontos. Por outro lado, o time dele ficou em 8º lugar, do que a esse ponto é meio que um padrão nesse evento. Apesar das performances boas do Fruits, o time dele não acaba alto nos placares, a não ser que seja um jogo que o Fruits consiga ganhar por si só. Claro, isso não é culpa de ninguém no time, é apenas um caso de balanceamento. Felizmente, esse vídeo é somente sobre a performance do Fruit Berries, que como vamos ver nas estatísticas finais, não deixa a desejar. O 7º jogo foi To Get to the Other Side. Como nos outros jogos, os 6 mapas foram todos inéditos e exclusivos para o Ender Cup, e por isso teve muita improvisação. O primeiro mapa era relativamente simples, basicamente só ir pra frente e desviar dos obstáculos, e Fruits terminou em primeiro lugar. O segundo mapa envolvia usar blocos para pular por cima de água e buracos. Dado o fundo do Fruit em Obstacles, um modo de jogo que é exclusivamente sobre colocação de blocos e fazer pontes, ele foi bem como esperado, ficando em segundo lugar. O terceiro mapa, Mansion, foi um pouco interessante. O intuito desse mapa era basicamente ser o mais confuso possível. Era um labirinto. Isso significa que todos os jogadores super bons de Minecraft, que normalmente estariam no topo das colocações da rodada, se espalharam bem aleatoriamente pelos placares, como Fire Breathman em 28º, Purple em 21º e o próprio Fruit Berries em 24º. O próximo mapa foi bem interessante, usando botas com Frostwalker para formar as plataformas de gelo. Fruit Berries foi socado bem no final, fazendo ele ficar em 5º lugar. O quinto mapa, Você Nunca Vai Acreditar, também foi um labirinto, e a colocação do Fruit Berries, Você Nunca Vai Acreditar, 24º. O último mapa do To Get to the Other Side envolvia usar levitação com shulkers para rapidamente acender o mapa extremamente vertical. Fruit fez uma mistura perfeita de levitação e block clutches para conseguir primeiro lugar nesse mapa. First. No final, Fruit Berries acabou ficando em terceiro lugar individualmente nesse jogo. O último jogo foi Grid Runners, e foi o único jogo do Ender Cup com pontuação Team Split, ou seja, a pontuação individual de qualquer jogador de um time seria a pontuação do time no jogo, dividido por 4. Por isso, o quão bem o seu time vai nesse jogo reflete diretamente na sua colocação individual. Infelizmente, apesar de ter algumas salas rápidas, como Roofed Beasts e Mega Taiga Boss, o time acabou em 7º lugar com 891 pontos não multiplicados, ou seja, arredondando, 223 pontos individuais para Fruit Berries. No final das contas, acabou que não importou, porque ele acabou ficando em primeiro lugar de qualquer jeito, como ele confirmou com o chat dele. Yeah, yellow is Wait, crazy at who- this game. Did I get point record? Is it done? Is it confirmed? I don't Is know it what the in? overall Is it in the rankings books? look like here, but Let's go. Overall, Let's is, go. I think, Oh my god. red and then How green, did I and get then, point teal record? and then red. Ah é, e ele também quebrou o recorde de pontos. Eu esqueci dessa parte. Nesse evento, Fruit Berries conseguiu 4.403 pontos, quebrando o recorde anterior de 4.307 pontos pelo Technoblades no MCC4. Esse recorde era um que era considerado praticamente imbatível, considerando que já tinha durado mais de 4 anos e que o evento tinha mudado muito desde aquela época, com várias mudanças a jogos que reduziram suas pontuações e a adição de mais jogos com pontuação Team Split. E claro, isso tudo junto do fato de que a performance do Technoblades no MCC4 foi extremamente dominante. Mas essa é uma história para outro dia. Outra coisa a se notar é que, enquanto no MCC4 o Technoblade quebrou o recorde de pontos com o time dele ficando em primeiro lugar, o Fruit Berries quebrou o recorde com o time dele ficando em 8º lugar, o que só mostra o quão absurdamente forte o Fruit Berries é como um jogador individual. De qualquer forma, essa foi a performance do Fruit Berries no MCC Ender Cup. Se você tiver alguma sugestão de performances para receber em um vídeo, me conte nos comentários. Obrigado por assistir.